8h07, em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming aí no Face, Folha FM 98,3, é só você seguir a nossa página aí. Muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda para você que está chegando agora. Estamos conversando hoje com os médicos Patrícia Meirelles e Vitor Carneiro, eles são do CCC, e relatam aí esse momento difícil em que Campos atravessa essa pandemia da Covid-19. E nós voltamos este bloco com o jornalista Luísio Abreu Barbosa. Luísio, voltamos. Eu estava falando no início, comentando a resposta do Vitor e o seu comentário, que o kit intubação é logicamente, que, como o Vitor explicou, ele é mais necessário na Covid do que em outras doenças, portanto, uma pandemia dessa doença é uma demanda mundial. Ponto. Agora, vamos combinar que a questão se torna um pouco mais complicada para um país cujo chanceler briga com os países que fabricam o kit de intubação. Aí é complicado, né? Se eu pedir açúcar ao vizinho e açúcar tiver em falta no mercado, vai ser complicado arrumar açúcar. Mas se eu pedir açúcar no vizinho, e o açúcar tiver em falta no mercado, e eu tiver mandado o vizinho para PQP no dia anterior, vai ficar ainda mais complicado eu conseguir açúcar com o vizinho, né? Então, acho que é a situação que o Brasil está passando, infelizmente, por conta de política externa equivocada, baseada em delírio ideológico. Isso posto, a gente estava conversando aqui no intervalo, Patrícia, dos números do CCC que são atualizados quinzenalmente. E você me passou os números aqui, eu acho que seria bom, até para informar, que você repetisse. Como é que estão as internações a última censo aí, digamos, foi no dia 14, que você estava informando. Como é que foi aí? Como é que estava o CCC? Até o dia 14 de março, a gente tinha 1.599 internações na nossa instituição, 1.161 altas e 347 óbitos, lembrando, e mais de 22 mil vidas passadas pela emergência. Lembrando que 14 de março a gente estava no início da ascensão, né, dessa curva. Então, esses números provavelmente já são bem maiores do que os que a gente tem. A gente deve fechar os números aí logo em breve. E aí a gente faz um apelo aqui a todos, à população geral e a todos que estão nos ouvindo, que a gente precisa de ajuda, né? Abrir leitos não é simples, não é rápido, não é fácil. A gente está com os profissionais todos em exaustão, todo mundo que está trabalhando há muito tempo, fazendo jornada dupla, tripla, cobrindo colegas que adoeceram ou colegas que saíram por algum momento, e a gente precisa de ajuda. Porque se a gente não tiver um distanciamento, um isolamento adequado e uma adesão à vacinação, a gente vai passar ainda por momentos muito, muito difíceis. E não existe nada pior para quem está lá na ponta, para quem está na assistência, é você não ter como socorrer a pessoa. Você não ter aonde colocar uma vida, uma pessoa que está em situação, né? Em situação de perigo, em situação de gravidade, você não ter aonde colocá-la, não tem o que fazer por ela. A gente funciona em usina de oxigênio no CCC, e hoje o consumo da nossa usina na primeira onda foi um consumo imenso, e hoje na segunda onda o consumo de oxigênio já é maior do que da primeira onda. Então a gente, além de toda a questão de estruturação, a gente tem essa questão também de consumo excessivo de oxigênio, que é uma coisa nova, que não foi prevista para nenhuma unidade hospitalar, tanto o consumo de oxigênio, por isso que a gente tem aí os países todos em alerta quanto a isso, os municípios e os estados, porque isso não foi previsto em lugar nenhum. O doente Covid consome
um volume excessivo, né, de um fluxo excessivo de oxigênio, tanto quanto ele está na unidade de terapia intensiva, tanto quanto ele está na emergência ou no leito clínico de enfermaria. Então, a gente tem sobrecarga de trabalho, exaustão de profissional, escassez de medicamento e uso excessivo de oxigênio. Isso é um conjunto para que tudo vire uma tragédia pior do que ela já está sendo. Vocês são capazes de dimensionar que tragédia maior seria essa? O nosso maior medo, aqui agora eu falo de mim, é a gente ter pacientes morrendo na fila, nas ambulâncias e em casa. A gente já está tendo um índice aumentado de óbitos no domicílio e a gente não tem o que fazer, não tem onde colocar, não tem como assistir esse paciente. Esse é o meu dilema de todos os dias. Eu vou dormir e acordo pensando nisso, todos os dias. Como eu vou socorrer uma pessoa se eu não tenho mais espaço físico, não tenho mais insumo, não tenho mais como abrir mais um leito dentro da unidade pelo excesso de uso de oxigênio. E vou te dizer, é uma situação angustiante, muito, muito mesmo. Com base no que aconteceu na primeira onda da pandemia. A discordância que a gente vive a segunda onda, há quem diga que o Brasil não chegou nem a ser da primeira, mas enfim. Eu não vou entrar nessa questão técnica e às vezes até semântica, né? Mas ano passado que a coisa começou a piorar ali, começou em abril, maio, junho, seria correto afirmar que foram os 3 meses piores da pandemia no ano passado? Abril, maio, junho? Sim. Então, a piora agora, ela começou, vamos botar janeiro, dezembro. Dezembro, né? Não, a gente teve um pequeno pico em dezembro, pequeno, né? Não foi pequeno, mas a gente teve uma elevação em dezembro e essa a gente teve realmente pontual em relação às aglomerações formadas pela eleição, pelo Natal e no Ano Novo. Então, começou em janeiro, digamos assim? Foi novembro, dezembro e janeiro, até a primeira quinzena de janeiro. E aí a gente teve uma descendente novamente e agora a gente começou a subir desde o dia 2 de março, né, Vitor? Aproximadamente a gente vem em ascensão. Uma nova ascensão importante. O que a gente vê de diferente da primeira onda para esta onda, se assim a gente pode chamar, né, de onda, porque no Brasil a gente teve diversos picos, né, durante o ano, porque neste momento a chegada do paciente na unidade de hospitalar é mais rápida e em maior quantidade. Na primeira onda, o dia que a gente internou mais doentes dentro da unidade hospitalar, estou dizendo do CCC, foi um dia onde a gente internou de 9 a 10 pacientes num plantão de 24 horas. Hoje, a gente interna num plantão de 12 horas. O dia que a gente interna menos, a gente interna entre 5 a 6 pacientes. O dia que a gente interna mais, a gente interna entre 11 e 12 pacientes. É muita gente entrando no serviço ao mesmo tempo. Isso dia, né? Isso 12 horas dia. 12 horas? 12 horas dia. Agora... Então, o que seria com base no que houve ano passado e entre o final do ano passado e início desse ano, o que seria, você falou, começou um aumento expressivo em março. Março, abril, maio, seria isso? Seria o que deve esperar? Isso é o que a gente acha, né? Tem até medo de prever isso aí. Nossa Senhora. Não, entendo, mas é só para a gente trabalhar um mínimo de... Não é uma aposta, né? Logicamente, todo mundo aposta que... Mas assim, é a nossa previsão, que é mais 3 meses aí. A gente ainda deve ter uma elevação de casos nos próximos 15 a 20 dias, de casos de internação e óbitos. Depois a gente vai entrar numa estabilidade alta. E aí, neste momento, a gente vai ter dificuldade, mais dificuldade ainda porque os leitos vão girar em menor
intensidade, né? E aí a gente vai precisar de apoio, de suporte, talvez até de abertura de leitos, né? Que nesse momento a gente já precisa de abertura de novos leitos. E aí depois a gente começa a ter um declínio aí no final do terceiro mês. Essa é o que a gente tem o reflexo do ano passado. Vamos esperar. E o reflexo mundial, né? De quem já passou por isso anteriormente. Agora vamos esperar o que vai acontecer aí para frente. Vitor, a gente falou aqui, vacinação, pessoas mais idosas, Patrícia também colocou, se cuidam mais, e tem essas novas variantes também, né? O Brasil virou celeiro de nova variante, pela falta de uma unidade nacional para combate desse vírus. Mas, enfim, você percebe, enquanto intensivista, um número maior de pessoas com idade menor, correto? Sem dúvida. E é bom frisar, que essas pessoas, até por serem mais jovens, terem mais resistência, elas, por conseguinte, ocupam leito de tempo mais tempo, correto? Mais ou menos. Às vezes sim, às vezes não, às vezes ele sai mais rápido também. Então, assim, é difícil a gente afirmar, não tem uma regra muito importante, não. Em geral, o paciente, né, o CTI, ele é longo tempo, né? Ele é um CTI de longa permanência, né? O paciente de longa permanência. Longa que eu falo é aí, no mínimo, 7, 10 dias aí no paciente que sai muito rápido. É raro a gente ter um paciente que saia com menos de uma semana do CTI. A média de internação aumentou do ano passado para cá, em leitos de UTI? Então, Luiz, quando a gente, na primeira fase, onde a gente fica, né, sem definir muito, mas na primeira fase a gente teve chegamos a 100% e permanecemos com quase 100% de ocupação muito tempo. E o CTI é isso, quando você chega ao limite dele, você interna 100%, você não tem mais como internar paciente, entendeu? Então, a não ser que saia alguém. Então, o atendimento na frente, lá na porta de entrada, você tem como atender mais e mais, né? Ter um atendimento muito grande, a gente não. Eu tenho hoje 29 leitos, aí eles estão 29 ocupados, eu estou no meu limite, eu não consigo mais ter internação. No último sábado, a Folha fez um painel ouvindo 6 pessoas de diversas áreas, né? Leandro Rabelo, biólogo, cientista, professor da UENF, o Vitor Peixoto, que é cientista político da UENF também, o Igor Franco, que é de finanças, o Dom Roberto Ferreira Paz, que é teólogo, teologia, religião, a gente sabe que é uma coisa importante nesse momento de crise, a Sandra Gimenez, que é advogada e socióloga, e ouvimos um colega de vocês, referência à infectologia em campus há alguns anos, que é o Nélio Artiles. Né? E Nélio fez bastante críticas a esse kit Covid, kit milagroso. Eu queria saber a opinião de vocês. E isso parece causar divisões na própria categoria de vocês. Eu conheço vários médicos que, inclusive, publicamente defendem ivermectina, cloroquina, azitromicina. Eu vou resumir isso na pergunta do Hélio Cordeiro, presidente da IC aqui no grupo. Qual o protocolo de atendimento dado aos pacientes de Covid pelo CCC e o que vocês, Patrícia e Vitor, acham do kit Covid, que é polêmica até entre os médicos brasileiros? Bom, vou começar da outra questão do kit Covid e depois eu entro no protocolo para explicar exatamente o que a gente faz. O Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota recente dizendo que o médico e o paciente têm total autonomia para a prescrição e escolha da medicação, e isso não exime o médico a responsabilidade médica sobre a prescrição. Qualquer medicamento que você faz off-label, quer dizer, fora de bula, né, por experiência pessoal ou por experiência clínica, você está sujeito a ter complicações e aí você vai ser responsável por isso.
Eu sou pneumologista, então eu sigo a minha sociedade. A minha sociedade já emitiu diversas notas contra o kit COVID. Não existe nenhuma eficácia comprovada em relação a isso. Por mais que se juntem, agora saiu uma série de estudos que falam sobre a ivermectina no uso, mas a gente sabe que o que se sabe o uso disso não modifica o curso da doença comprovadamente. O que a gente está vendo lá, quem está na linha de frente? Neste momento, o uso excessivo de medicações, pacientes chegando hipermedicados, com diversas medicações, desde a ivermectina, hidroxicloroquina, corticoide, antibióticos, anticoagulantes, com complicações dessas medicações, abrindo quadros de arritmia, abrindo quadros de sangramento, abrindo quadros de vômitos importantes. Então, eu falo por mim, eu não prescrevo, eu não sou a favor, e eu acho que, na verdade, ao meu ver e ao ver da minha sociedade, isso só atrapalha. Porque todo mundo quer um remédio, Luiz, todo mundo precisa de um remédio. A população precisa do remédio, o médico precisa do remédio, a indústria farmacêutica precisa do remédio. Só que a gente não tem esse remédio. Então, quando você medica um paciente, você dá a ele uma falsa sensação de tratamento. E aí, muitas vezes, o paciente chega piorado à nossa unidade porque ele estava medicado. E, de alguma maneira, ele estava achando que estava sendo tratado. Hoje, a gente sabe que o mais eficaz é a procura da unidade hospitalar precocemente. Como foi feito lá anteriormente, onde se dizia para ficar em casa, a gente já sabe que isso está errado. Então, a procura da unidade hospitalar mais precocemente e o monitoramento adequado dos pacientes é o que a gente tem de mais eficaz. A gente precisava ter uma rede de periferia estruturada, que a estratégia da saúde da família funcionasse, que as unidades básicas de saúde acolhessem esses pacientes para ter o monitoramento dos pacientes doentes. Os que tiverem pior, os que tiverem febre, os que tiverem uma saturação de oxigênio mais limítrofe, que sejam encaminhados à unidade hospitalar mais precocemente. E aí eu falo do nosso protocolo. Na hora que a gente chega na unidade hospitalar, esse paciente tem um acometimento pulmonar expressivo com uma queda da saturação, mesmo que essa saturação não esteja totalmente abaixo de 90%, mas já limítrofe, a gente interna esse doente na unidade hospitalar, a gente faz uma suplementação de oxigênio para ele via catéter nasal, via máscara com reservatório, via ventilação não invasiva ou invasiva, e em associação a gente faz as coisas que já estão publicadas, que é o uso do corticoide, o uso do anticoagulante profilático ou em profilaxia dobrada ou em anticoagulação plena, quando a gente tem vigência de eventos tromboembólicos, de trombos em alguma região, e a associação da antibiótico terapia, quando a gente tem comprovadamente uma infecção bacteriana secundária, que é a maioria desses pacientes que chegam para nós na unidade hospitalar. Algo diferente disso é medicação off-label, é protocolo que não está preconizado e não há publicação eficaz para isso. Acho que o Vitor pode falar para mim também, ou mais um pouquinho também. Então, Luiz, assim, o que eu pego do paciente na CTI é um paciente já com um acometimento tardio, né, com uma doença normalmente acima de uma semana, mais frequentemente com 9, 10 dias de doença, o paciente que vai para o CTI. Lógico que tem suas exceções, mas em geral é isso. E já chega numa situação mais complicada. Mas eu vejo que a maioria dos pacientes que chegam para a gente já tomaram várias medicações, como a Patrícia está falando. E, assim, por experiência própria, é difícil eu avaliar esse kit COVID. Mas eu, em geral, concordo com a Patrícia. Acho que isso não tem uma comprovação científica que a gente possa afirmar uma coisa ou outra. Faltam dados ainda para a gente afirmar. É uma pandemia, uma doença nova, que é difícil ter comprovação também em curto espaço de tempo, né? Trabalhos
consistentes em curto espaço de tempo é impossível. Então, pode ser que surja alguma outra coisa aí pela frente, mas a gente vai ter que aguardar para ver. Não dá para a gente afirmar nada. Aí, como a Patrícia falou, acho que vai de cada um, vai do colega médico, vai da experiência profissional dele, né? Eu respeito a opinião de todos. A gente tem que ter o pé no chão. Eu acho que o mais importante é saber que hoje não existe um tratamento milagroso, né? É só para lembrar que tem casos, né? Tem as 3 pessoas que morreram de Covid na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, após uma colega médica de vocês ter ministrado cloroquina na nebulização. 3 pessoas morreram, 3, né? E lembrar o caso local, Vitor, eu entrevistei você aqui, acho que foi abril, maio do ano passado, se não me falha a memória, e foi logo após a morte do primeiro morto oficial por Covid em Campos, que foi o caminhoneiro Hudson Pinto dos Santos. Ele morreu no dia 11 de maio, né, de 2020. E você me afirmou que ele tomou cloroquina, e quer dizer, ele veio a óbito. Então, isso não são conclusivos, por óbvio, a conclusão para a ciência demanda mais tempo, mas não deixa de ser belos indícios, né? Então, um caso é difícil a gente falar sobre um caso ou outro, mas, mais uma vez, o paciente chega no CTI para a gente já numa condição adiantada, no mínimo aí uma semana de doença, né? Então, assim, é difícil a gente ter uma eficácia dessas medicações também no paciente de terapia intensiva, difícil. Mas o fato é que não há nenhum... no protocolo do CCC é aplicado algum desses medicamentos, azitromicina, ivermectina, cloroquina, só para a gente terminar esse assunto? Não existe orientação para isso. A gente faz orientação que o Conselho Federal de Medicina, dando liberdade e autonomia ao médico que está lá naquele momento para prescrever. Mas não existe nenhuma orientação para o uso dessas medicações em massa na população. Tem que lembrar também que essa individualidade do tratamento do médico com o paciente não é uma coisa de hoje, é milenar, né? Sim, exatamente. É um princípio milenar. Mas, gente, tem várias perguntas aqui no grupo. Eu acho como interessante, vocês estão desde o início, aliás, vocês estão desde antes do início, vocês participaram da concepção do CCC, né? Que é a questão do desgaste psicológico e até da saúde mental de quem está na linha de frente, né? Tem 2 perguntas aqui nesse sentido. A primeira, feita pelo reitor da UENF, é o professor Raul Palácio. Depois de um ano de árdua luta contra a pandemia, como anda a saúde mental dos nossos médicos, enfermeiros e pessoal de apoio? E essa pergunta, ela é meio que complementada ou bisada por uma pergunta feita também pelo Arthur Guzmão, advogado e procurador do município. Como está a saúde mental e emocional dos médicos? Perdão, como está a saúde mental e emocional dos profissionais da área médica? É correto afirmar que depois da pandemia, os profissionais da saúde nunca mais serão os mesmos? Bom, eu posso falar por mim, não serei a mesma. Mas a gente tem hoje, dentro do corpo clínico do CCC, profissionais em exaustão, alguns profissionais com alguns transtornos de ansiedade importante, depressão, síndrome de burnout, né, que é uma síndrome elevada pelo trabalho excessivo. Já tivemos profissionais, ainda temos, afastados por essa situação. Alguns retornaram, outros não retornaram. Então, é uma coisa que a gente nunca viveu, né? Então, é tudo muito novo, diferente e rápido. E com muita intensidade. A gente está vivendo isso muito intensamente há um ano. Isso é fato e é esperado que a gente aconteça isso, até porque a gente não está tendo rodízio das equipes. O ideal é que as equipes rodem, que a gente tenha médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas,
farmacêuticos, técnicos, pessoal da limpeza, para revezamento. Porque isso é a única maneira da gente ter de não adoecer, de não ter essas questões de ansiedade, depressão, insônia. Muitos já chegaram no plantão chorando, angustiados, sem saber se conseguiriam ir até o fim do plantão. Alguns profissionais precisaram ser afastados nessa semana por excesso de trabalho, por pico hipertensivo durante o trabalho. Então, a gente tem de tudo, mas isso é porque a gente não tem rodízio das equipes também, além de todo o contexto que a gente vem passando. Por mais que a gente peça, por mais que a gente grite, por mais que a gente mostre que existem profissionais para rodízio, a gente não tem rodízio dentro das equipes em trabalho no Covid. Aí eu falo especificamente do CCC. Vitor. Não, nenhuma complementação, acho que é exatamente o que você falou, as equipes estão todas exaustas, todo mundo com carga de trabalho excessiva, acho que aí nem só do CCC, mas em campos, né? Na terapia intensiva, acho que não tem nenhum intensivista em campos que esteja trabalhando tranquilamente, acho que 100% deles está dando, trabalhando além da carga horária comum de trabalho dele. Entendeu? Então é difícil, é uma situação bem complicada que a gente está vivendo. A gente conversa com vários outros colegas e está todo mundo na mesma aí. Evidente que isso tudo leva a alterações emocionais, né? E depressão, essas coisas todas, evidente. Só para lembrar que, por terminar, se não, o Cláudio Nogueira vai me dar um puxão de orelha. A gente se compara muito ao que vocês estão vivendo, o que o mundo está vivendo, mas vocês estão ali de frente, é uma guerra. Se é uma guerra, vocês são soldados. Numa guerra, o evento analógico dessa escala que você tem, que é a Segunda Guerra Mundial, tem que se lembrar que o soldado entrava sabendo que se ficasse vivo, saía um ano depois. Vocês estão completando um ano sem perspectiva de dar baixa. Nesse ponto, isso aí. É pior do que o soldado da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Boa comparação. Não tinha parado para pensar nisso. Mas a gente está sem perspectiva de baixa, é exatamente isso. E isso é mais angustiante ainda. Sem perspectiva de baixa e com perspectiva de piora. Então, é uma situação muito ruim. Só se você me permite, Aloysio. Pode. A doutora Patrícia falou que tem equipe, tem profissionais. Eu não entendi, desculpa, só gostaria que ela voltasse a esse ponto. Falta algum tipo de entendimento, alguma coordenação nesse sentido? Eu não sei exatamente o que falta, mas eu falo como servidora pública que somos todos servidores de carreira, concursados, passamos em prova e somos servidores e estamos na ativa. A prefeitura tem uma gama de médicos e profissionais concursados que não estão lotados em nenhuma unidade Covid, que a gente sabe que existem, que estão por aí, estão sem nos ajudar a fazer o rodízio, sem nos ajudar a rodar as equipes, e a gente continua com a mesma equipe há 365 dias, sabendo dessa informação. Então, o pior é isso. A gente sabe que existe médico, sabe que existe profissional da saúde, sabe que existe profissional da saúde concursado, e a gente não tem rodízio, por mais que a gente peça, por mais que a gente crite, por mais que a gente adoeça. Então, isso não está sendo levado em consideração e não existe uma ação eficaz, porque não é só fazer uma lista, não é só convocar, não é só fazer isso. A gente precisa de uma ação eficaz para rodízio da equipe. Isso não há nesse governo até agora. Existe uma tentativa e uma promessa, mas neste momento não uma ação. E no governo Rafael houve?
houve também uma promessa sem ação. Nós estamos recebendo promessas há mais de 6 meses, que foi quando a gente começou a pedir o rodízio das equipes. E a mudança de governo não alterou a promessa sem até agora cumprimento, né? Sem cumprimento algum. Os 2 governos. Nos 2 governos. Na realidade, assim, na terapia intensiva, isso não acontece. A gente não tem intensivista na rede sobrando. Pelo contrário, a gente tem médicos de outras especialidades atuando também na terapia intensiva, concursados para outras especialidades atuando na terapia intensiva, porque já havia um número escasso de intensivista. Hoje eu tenho uma equipe do HGG cedida para a gente, uma equipe de terapia intensiva lá, da prefeitura cedida no CCC, uma equipe inteira, né, porque eu não tenho médico fora também da prefeitura, fora, né, sem servidor para complementar essa equipe, entendeu? Então, na terapia intensiva isso é diferente. Essa equipe chegou quando? Chegou lá no início, chegou quando a gente abriu o 8º andar, né? Na outra vez, a gente abriu o 8º andar, aí precisou dessa equipe extra. Foi quando em tempo? Foi ano passado, esse ano? Ano passado. Foi no pico do ano passado. Primeiro pico, de maio. E daí em diante, mais nada. Então, mas na terapia intensiva, Luiz, não tem o que fazer. Eu tive, na realidade, o contrário. Eu tive colegas que saíram, não trabalham mais com a gente no CCC da terapia intensiva. Então, a equipe da triagem é uma coisa, a terapia intensiva é um pouco diferente. A gente teve algum muito rodízio, a equipe do HGG está com a gente, mas mantendo a carga horária que eles já faziam no HGG, então assim, é um pouco diferente isso aí na terapia intensiva, entendeu? Mas falta médico no geral em campos na terapia intensiva, não só no CCC, mas no geral. A equipe da triagem, lembrando, é composta de especialistas, então é a mesma equipe há 365 dias. Quando a Patrícia fala especialistas, Luiz, é especialista em outra área, né? São ginecologistas, urologistas, ortopedistas, proctologistas, já tivemos pediatras, oftalmologistas, dermatologistas. Então, assim, é de especialistas mesmo completamente fora do Covid. Se eles podem fazer isso, estão fazendo isso, estão dando conta do recado, outros também podem, para que a sobrecarga não seja excessiva sobre um único grupo. Eu entendi, quer dizer, o intensivista é uma coisa muito específica. O que faz a triagem não precisa ser clínico geral, ele pode ser de outra especialidade, é mais genérico, é isso, sim, né? É isso, Nogueira, vamos lá? Vamos. De repente, o doutor Frederico Paes, que é ouvinte nosso, e que é um dos... aliás, ele coordena, né, 3 pastas, ajuda nessa parte, pode interagir aí junto à Secretaria de Saúde. Vamos torcer. Ele, na pessoa do Frederico, tem nos ajudado e nos ouvido bastante, a pessoa do Pauliano também. Como a gente também tinha uma abertura com o governo anterior, todos os apelos feitos pelo CCC são ouvidos, são acolhidos, e neste momento o nosso maior apelo é em relação ao rodízio da equipe. Perfeito. Bom, são 8h41, então a gente faz uma pausa rápida, voltaremos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.